Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui para fazer esse terceiro vídeo para vocês aprenderem a fazer o ponto baixo. Eu estou aqui com 3 suportes de copo e quero fazer o quarto. Quero fazer todos diferentes, então o quarto eu vou fazer laranja com a lista verde para ficar um conjuntinho com as mesmas cores. Esse ponto baixo, sozinho ele não é um ponto lindo, maravilhoso, mas vai ser vai ser alternando esse ponto baixo com os outros dois que vocês vão aprender nas próximas aulas, que é o meio ponto alto e o ponto alto. Vocês vão poder fazer inúmeros padrões. Eu trouxe aqui algumas amostras só para vocês terem uma ideia de quanta coisa bacana dá para fazer com esses 3 pontos. Tá vendo? E inúmeros outros, né? Aqui é só uma amostra, só para vocês terem uma noção. É muita coisa bacana que dá para fazer apenas com esses 3 pontos. Então eu vou começar fazendo minhas correntinhas. Eu vou usar então a cor laranja. Eu estou usando a linha número 4, é a Sugar and Cream número 4, porque eu tenho algumas amigas brasileiras que moram aqui nos Estados Unidos e estão querendo aprender a fazer crochê também. Então eu de vez em quando eu vou falar em inglês alguns termos. E eu estou utilizando a agulha 4,5 milímetros. O legal de fazer esse trabalho, como é suporte de copo, é que tenha bastante algodão na sua linha para ela absorver o líquido que o copo vai soltar. Senão o copo não vai parar de pingar, se for uma linha muito sintética. Então o ideal, se não fosse 100% algodão, você pode usar até 80, 85%, tá? No mínimo de algodão. Então eu vou fazer 15 correntinhas, porque eu vou querer o meu trabalho com 15 pontos. Então eu vou fazer 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para quem não aprendeu ainda esse básico do crochê, dá um pulinho no vídeo número 2, lá eu ensino como segurar na agulha, como fazer correntinha, todo básico, tá? Então nós temos aqui 15 correntinhas. Nunca vire o seu trabalho. Você vai trabalhar aqui desse lado da correntinha, onde você consegue contar esses V's aqui, vocês estão vendo? Cada Vzinho desse forma uma corrente. Atrás você não vê esses V's e vê algumas linhas na vertical, tá vendo? Você não vai trabalhar desse lado, é deste lado aqui que é a maneira correta de se trabalhar. No ponto baixo, nós temos que fazer uma correntinha a mais. Vou fazer ela aqui, a 16ª, que vai ser a correntinha da virada. Eu não vou introduzir ponto nela, ela é só para dar a altura da nossa primeira carreira, tá bom? Existem 2 maneiras de se fazer o ponto baixo. Hoje eu vou fazer a primeira delas, em que essa correntinha que a gente acabou de fazer, a 16ª, ela não conta como um ponto. Então nós vamos introduzir a agulha na 2ª correntinha, tá bom? A da agulha não conta, então 1, 2. Na 2ª correntinha eu introduzo a agulha, dou a laçada na linha, busco ela lá de trás, passo por dentro da corrente e fico com 2 alças na minha agulha. Dou a volta na linha novamente, né? Dou a laçada e passo por dentro das 2 argolas. Esse é o ponto baixo, ou aqui nos Estados Unidos nós chamamos de single crochet. Agora na 2ª correntinha, introduz, dá a laçada na agulha, traz para frente, fica com 2 alças, dá mais uma laçada e passa por dentro das 2. E é isso que nós vamos repetir por todas as correntinhas, 15 correntinhas. A primeira não contou, nós pulamos, nós não introduzimos a agulha dentro dela, né? Nós não fizemos o ponto nela. Agora vocês já vão entender, olha, aqui é a altura do ponto baixo. Então eu preciso dessa primeira
argolinha, que é essa correntinha aqui nessa carreira. Então eu vou continuar fazendo minhas correntinhas aqui, vocês fazem aí, quando a gente chegar no final da carreira a gente encontra. Até já. Já estou chegando aqui no fim da primeira carreira, faltam 2 pontos. Esse último nozinho aqui não é corrente, tá? Aqui as duas você consegue ver bem claramente. Você introduz na penúltima, puxa lá de trás e passa para frente. Dá a laçada e passa dentro das duas. Agora, nós vamos fazer o último ponto. Introduz, puxa lá de trás, dá a laçada, passa por dentro das duas. Finalizamos a nossa primeira corrente. Se você contar o número de pontos, tem que ter 15. A nossa intenção era essa, então nós vamos contar, olha. Começando pelo primeiro V aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A última, que é a da agulha, não conta. Então, até essa daqui, nós temos 15, tá certinho? Nós vamos ter 15 pontos o trabalho inteiro. Pro ponto baixo, você tem que fazer mais uma correntinha aqui antes da virada. Aqui a gente chama de turning chain, que é a correntinha para dar a altura da próxima carreira. O canhoto vira o trabalho como se estivesse voltando uma página de um livro e o destro como se estivesse avançando uma página de um livro, tá bom? Então, agora a gente vai introduzir. Lembra que quando a gente tinha as correntinhas, a gente introduziu na segunda correntinha do trabalho? Aqui vai ser a mesma coisa, nós vamos introduzir na segunda correntinha. A da agulha não conta, a primeira, a segunda. Então é nessa segunda correntinha que nós vamos introduzir. Tá vendo? Pegando as duas alcinhas daqui de cima, olha. Não pode pegar uma só. Tem que pegar as duas. Então vamos lá. Na primeira, segunda, se você colocar o seu trabalho aqui bem perpendicular à corrente, à carreira anterior, você consegue ver que tem um furinho aqui, um buraquinho, tá vendo? Mas se você ficar na dúvida, conta. É a segunda, você introduz nas duas alcinhas, busca a linha lá de trás, traz pra frente, dá a laçada e finaliza o ponto. E é assim que nós vamos fazer por toda a carreira, os 15 pontos. Introduz pegando as duas alcinhas, dá a laçada na agulha, puxa lá de trás, dá mais uma laçada e finaliza o ponto. Tá bom? No final a gente se encontra de novo. Já tô chegando aqui. No final da segunda carreira. Aqui é o último ponto, o penúltimo ponto, e esse aqui é o último. O último ponto, agora nesse comecinho, ele fica meio caidinho, tá vendo? E a segunda alcinha, ela fica um pouquinho mais atrás. Então eu vou fazer o penúltimo ponto aqui, pegando as duas alças. E agora que eu quero que vocês prestem atenção é nesse último ponto, porque você não pode deixar de fazê-lo, porque se você não fizer, você vai ficar só com 14 carreiras aqui. Aí a seguinte vai ficar com 13, o trabalho vai ficar assim, olha, se você começar a diminuir, né? Não vai dar certo, se você quer 15 o tempo inteiro. Então, introduz nas duas correntinhas, não se esqueça que a de trás tende a ir para trás, pega as duas, traz aqui para frente, dá a laçada na agulha e finaliza o ponto. Ficou na dúvida, quer conferir? Conta novamente as correntes, tá vendo? Começando daqui, aqui não é corrente, né? Começando daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A da agulha não conta, tá certinho, tá vendo? Faz uma corrente, turning chain, que chama aqui nos Estados Unidos, que é a da virada, para dar a altura da próxima carreira. E vamos continuar fazendo isso por mais 14 carreiras. Até aqui. Por mais 14 não,
14 carreiras no total, né? Porque aqui a gente já fez 2. Então nós vamos fazer mais 12 carreiras e vamos nos encontrar aqui nesse ponto para a gente trocar de cor e você aprender como que se emenda a linha. De novo, segunda corrente. Se você coloca o trabalho bem perpendicular, você consegue ver o furinho. Se você ficar na dúvida também, você pode abrir um pouquinho, tá vendo? Quando você abre, você vê bem os furinhos que você vai introduzir a agulha. Então, nós vamos fazer isso até a 14ª carreira. Até daqui a pouco, então, gente. Eu ainda não terminei a 14ª carreira, mas eu quero falar uma coisa para vocês. O ponto baixo, ele tem o avesso, que seria essa parte aqui, onde você... Tá vendo que fica diferente? Aqui é a primeira carreira que você fez. Não é tão bonito como aqui, olha. Aqui fica bem certo esse gominho, tá vendo? E fica fácil de você contar o número de carreiras. Cada gomo desse aqui são 2 carreiras. É a ida e a volta. A ida e a volta. Então, no ponto baixo é fácil de você contar o número de carreiras. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tá vendo? Então é isso. Então sempre que você contar, não conta do lado de cá não, porque fica difícil, tá vendo? O primeiro gomo, aí aqui seriam 3 carreiras. Na verdade, essa parte de baixo tá formando o gomo da frente do trabalho. Tá bom? Então a gente se encontra lá depois da 14ª carreira. Até já. Oi, gente, eu tô terminando aqui a 14ª carreira. Vocês repararam que depois a partir da 3ª carreira, o último ponto não ficou mais tão caído, né? Ele acompanha bem os outros da carreira, né? Ele fica reto. Então, penúltimo ponto, agora o último. Você começa o último da mesma maneira que você fez os outros. Introduz nas 2 alças, puxa a linha lá de trás, fica com as 2 alças. Nesse ponto que você está, com as 2 alças, você não termina o ponto. Você vai terminar com a sua nova linha. Vamos supor que essa daqui tenha acabado e você vai finalizar o ponto com o novelo novo. Ou você vai trocar de cor. No caso aqui eu quero trocar de cor, então eu cortei a pontinha dessa linha aqui e vou finalizar o ponto com a cor nova. Finalizei o ponto, seguro os 2 rabos das 2 linhas, firmo bem e faço aquela corrente da virada, que vai dar a altura da próxima carreira. Aí você não preocupa, você só puxa um pouquinho aqui para não soltar, depois a gente vai terminar isso aqui, tá bom? Vira o seu trabalho normalmente, pega a linha que você está trabalhando, cuidado para não pegar a outra, é a linha que você está trabalhando. E já introduz na segunda corrente, ó, a primeira lá é verde e a segunda é laranja. Você introduz na segunda e faz o ponto normalmente, como nós fizemos todos os outros. Pegando as 2 alças. Eu vou terminar essa carreira em verde e fazer mais uma, para ficar com a mesma espessura dessa aqui, tá vendo? Se você quiser mais fininho, você só faz uma de cor diferente. Ou você termina todo o trabalho da mesma cor. Aí você que sabe o melhor jeito para você, como você acha mais bonitinho. Então depois a gente volta para terminar o trabalho. Eu ainda não terminei a última carreira do verde, porque eu quero mostrar para vocês aqui como a gente vai finalizar isso aqui. Olha, os 2 rabinhos das linhas. Você puxa um pouquinho a laranja e um pouquinho a verde. Não puxa demais não, porque senão o ponto vai ficar muito apertado, tá? Daí você dá um nó, sem apertar demais, para não acontecer a mesma coisa, né? Apertar demais o ponto. E o segundo você já pode apertar um pouco mais. Daí nós vamos esconder depois, quando o trabalho já estiver terminado, nós vamos esconder a laranja na parte laranja e a verde na parte verde. Então agora eu vou terminar aqui, eu vou mudar de cor novamente, vocês vão acompanhar mais uma vez a mudança de cor. Penúltimo ponto, último ponto, mesma coisa, fazemos da mesma, mas às vezes fica um pouquinho mais apertado por causa desse nó que a gente deu, tá?
Então, cuidado para você não pegar linhas a mais, olha, só as duas de cima. Começa o ponto, quando você tá com as duas argolas, você já pode cortar a linha aqui e emendar com a sua nova cor. Que no caso aqui vai ser a laranja, mas poderia ser até uma terceira cor, se você quisesse. Terminou o ponto, né? E agora a gente vai fazer a corrente para dar a altura da próxima carreira. Puxa um pouquinho, cadê a verde? Aqui, puxa um pouquinho para não soltar. Vira o seu trabalho. Na segunda corrente você introduz. E agora a gente vai fazer mais duas carreiras. Eu vou fazer na cor laranja, para ficar o conjunto todos os 4 das mesmas cores e cada um diferente entre si, né? Porque aí a pessoa sabe qual suporte de copo, qual copo é de cada pessoa, né? Ninguém perde seu copo. Então até já, gente. A hora que eu terminar aqui o trabalho, a gente se encontra para eu ensinar vocês a arrematarem as linhas, esconder as linhas, tá bom? Pronto, gente, já tô terminando aqui a última carreira do trabalho. Penúltimo ponto e agora o último. Vamos fazer da mesma maneira. Introduz nas duas alças, puxa a linha lá de trás, finaliza o ponto e faz mais uma corrente para segurar o ponto. Tá vendo? Finalizou e faz mais uma corrente, aí você pode puxar a linha aqui. Agora nós vamos esconder todas essas linhas da seguinte maneira. Como eu expliquei aquela hora para vocês, aqui é a frente do trabalho, né, que forma o gomo completo, e aqui é o avesso. Então vamos esconder as linhas todas pelo avesso aqui, para o trabalho ficar bonito. Deixa eu pegar a agulha aqui. Aqui, essa daqui que é boa. Você vai fazer um caminho com a agulha, sempre por dentro da trama. Cuidado para não acontecer isso aqui, olha, eu vou fingir que eu tô fazendo uma coisa errada aqui, olha. Aqui a agulha não pode aparecer aqui no avesso, tá vendo? Porque se ela aparecer no avesso, a linha vai aparecer também. Então você vem sempre bem dentro da trama, olha. Olha lá, não tá aparecendo. Então se a agulha não tá aparecendo aqui, a linha também não vai aparecer. Não puxa demais para não puxar muito o bico do trabalho. Volta pegando, você pode, não volta nunca assim, olha, pegando exatamente onde você saiu com a linha aqui, tá vendo? Senão a linha toda pode voltar. Faz um outro caminho. Aqui no caso eu tô fazendo o mesmo caminho, mas eu não passei ali, onde eu tinha terminado, tá vendo? 2, 3 vezes são suficientes. Não puxa demais também, para não entortar o ponto aqui. Corta rente, sem danificar seu trabalho. Tenha sempre um lixinho à mão, viu, gente? Para não fazer sujeira em casa. E aí eu vou esconder todas as outras linhas da mesma maneira, pelo avesso do trabalho, 2, 3 vezes. Aí eu não vou fazer isso na câmera não, porque senão o vídeo fica muito longo. Daqui a pouco eu volto com o trabalho pronto, tá bom? Pronto, gente, já escondi todas as linhas, tá vendo? Agora eu tenho algumas considerações para falar para vocês. Uma delas é a seguinte: se você resolver fazer seu trabalho com muitas listras, você vai ter muitas linhas para esconder aqui atrás. Então, cuidado com isso, tá? Conforme o trabalho, se você fizer listas muito fininhas, pode ficar meio gordinho o seu trabalho.
Existe uma maneira de se fazer a emenda sem o nozinho. Ela não é tão segura como essa. Algumas pessoas dizem que é super seguro. Às vezes eu faço, eu vou ensinar para vocês mais pra frente, porque também tem que ter um pouquinho mais de habilidade. Então tá aqui, olha, meu conjuntinho ficou pronto. Eu achei que ficou bem legal. Outra coisa que eu queria falar com vocês, uma outra consideração, é que eu fiz esse outro joguinho aqui, esse outro suporte de copo, eu fiz de propósito usando uma agulha bem menor. A gente utilizou para esse trabalho aqui a 4,5, né? 4,5 ou 4,25? 4,5. Essa daqui eu usei a 2,25 milímetros. A mesma linha, foi a Sugar and Cream também, número 4. E olha o que aconteceu. Você vê como é que é importante usar uma agulha compatível com o trabalho. A agulha era muito fininha, ficou muito apertado o ponto. Então não tem como usar, tá vendo? Isso é muito importante se o seu ficou um pouco assim, mesmo utilizando a 4,5, é sinal que o seu ponto é um pouco mais apertado. Então tenta fazer o trabalho utilizando a 5, 5,5, porque aí o ponto vai ficar mais largo e isso aqui não vai acontecer. Tá vendo? Então é isso, acho que eu falei tudo que eu queria falar. O projeto eu achei que ficou bem lindinho. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Um abraço.